Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o ensino médio. Análise combinatória, aula 1. A análise combinatória consiste em um conjunto de métodos para contagem. O primeiro deles é chamado de princípio aditivo da contagem. Aqui nós temos um exemplo bem clássico disso. Deste lado, um conjunto com 8 maçãs e aqui um conjunto com 5 bananas. De quantas formas distintas podemos escolher uma maçã ou uma banana? Este ou indica o princípio aditivo da contagem. Este ou está entre o conjunto da maçã e da banana e indica a operação de mais. Então, para responder esse problema, nós vamos fazer um tracinho para o conjunto das maçãs, que tem 8 elementos, e um tracinho para o conjunto das bananas, que tem 5 elementos. Entre eles, nós temos a operação de mais, e isso resulta em 13, e esta é a resposta deste problema. Vamos ao próximo princípio. Princípio multiplicativo da contagem. Aqui temos um exemplo idêntico ao anterior, com exceção desta palavra. Ao invés do ou, apareceu o e. O e indica o princípio multiplicativo e nós vamos representar ele pela conta de vezes. Então, para resolver esse problema, vamos colocar aqui da mesma forma um traço para o conjunto das maçãs, que temos 8 elementos, um traço para o conjunto das bananas, que tem 5 elementos, e entre eles, como tem o e, nós vamos colocar a operação de vezes. 8 vezes 5 resulta em 40. Portanto, a resposta desse problema é 40. Vamos então fazer alguns exemplos do princípio multiplicativo e do princípio aditivo da contagem. No primeiro exemplo, nós temos Marcelo possui 4 camisas, 3 calças e 2 sapatos. Temos aqui o guarda-roupa dele inteiro. De quantas formas distintas esse cara pode se vestir? Bom, pessoas, vamos fazer aqui um tracinho para o conjunto das camisas. Então, camisas. Um tracinho para o conjunto das calças e um tracinho para o conjunto dos sapatos. E como esse cara tem que usar camisa e calça e sapato, temos aqui entre esses conjuntos a multiplicação. O primeiro conjunto tem 4 elementos, o segundo conjunto das calças tem 3 e o conjunto dos sapatos tem 2. Portanto, vamos fazer a multiplicação aqui. 4 vezes 3, 12, que vezes 2, 24. É a resposta desse problema. Vamos ao próximo exemplo. No exemplo 2, nós temos uma prova é formada por 5 questões do tipo verdadeiro ou falso, onde o estudante deve responder todas as questões e não pode marcar mais de uma alternativa por questão. Ou seja, ele não pode chegar aqui, marcar esta e esta ao mesmo tempo. Isso está proibido. Então, nessas condições, de quantas maneiras diferentes ele pode responder essa prova? Bom, cada uma dessas questões é uma decisão a ser tomada. E para cada decisão, nós vamos fazer um tracinho. São 5 questões, 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. E como ele tem que responder a primeira questão, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, sabemos que aqui tem vezes entre tudo isso. E como a primeira questão tem 2 opções, a segunda tem 2 opções, a terceira tem 2 opções, a quarta tem 2 opções e a quinta tem 2 opções, nós temos como resposta para essa pergunta 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, que vezes 2, 32. Bom, também poderíamos ter respondido isso colocando simplesmente 2 como 2. Todas as questões têm 2 alternativas e são 5 questões, a gente também podia ter colocado 2 à quinta, que daria a mesma resposta. 2 à quinta simplifica esse processo aqui, Exemplo 3. Uma prova é formada por 10 questões do tipo teste, onde cada questão tem 4 alternativas. E o estudante deve responder todas as questões e não marcar mais de uma alternativa por questão. De quantas maneiras diferentes ele pode responder essa prova? Esta questão é muito parecida com a anterior. Então, ao invés de a gente colocar 10 tracinhos e colocar 4, 4, 4, 4, vamos colocar assim direto, 4 elevado a 10. Porque vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, assim por diante. Isso vai dar 1.048.576 possibilidades de responder esta prova. Vamos ao próximo exemplo. No exemplo 4 diz: uma senha é formada por 4 caracteres, sendo 2 letras do nosso alfabeto, não diferenciando maiúscula e minúscula, e 2 algarismos. Quantas combinações são possíveis para essa senha? Bom,
Primeiro, vamos pensar o seguinte: algarismos. Algarismos são aquilo que formam os números, tá? Algarismo nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Ou seja, nós temos um total de 10 algarismos, né? Então 10 algarismos e letras, nós temos 26 letras do nosso alfabeto. Então, para responder isso, nós vamos fazer o seguinte: nós temos o tracinho, que é o primeiro dígito da nossa senha, consiste em uma letra. O segundo consiste em uma letra. O terceiro consiste em um algarismo. O quarto consiste em um algarismo. Como eu vou ter que escolher o primeiro caractere e o segundo e o terceiro e o quarto, nós temos conta de vezes aqui. Para escolher uma letra, nós temos 26 opções disponíveis. Para escolher a segunda letra, também temos 26 opções. Para escolher o primeiro algarismo, nós temos 10. Para escolher o segundo, também temos 10. Isto então vai resultar em 67.600 possibilidades. Vamos ao quinto e último problema. Exemplo 5. Leonardo possui 5 camisas, 3 calças, 4 bermudas e 3 sapatos. Temos aqui o guarda-roupa do Leonardo, que é mais completo do que o Marcelo do primeiro exemplo. De quantas formas distintas ele pode se vestir, supondo que ele não usa bermuda junto com calça? Então temos aqui uma restrição. Ele não vai usar bermuda junto com calça, portanto eu não posso resolver esse problema com 4 conjuntos de coisas e multiplicar todas elas. Por que não? Porque entre bermudas e calça nós temos uma restrição. Eu vou usar calça ou bermuda. O ou, lembra que o ou significa mais, e o mais então era simplesmente juntar as quantidades. Então aqui o que nós vamos fazer é juntar essas duas categorias, porque o mais é isso que ele faz, ele junta as categorias. Então essas duas categorias se tornarão uma só. Então vai ficar assim, ó, como se fosse camisa, né? Uma categoria camisa, uma categoria pernas, vai colocar assim, pernas, né? Uma coisa para vestir para as pernas e uma coisa para os pés. Então nós temos 5 opções para camisa. Para as pernas nós temos quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções para as pernas. E para os pés, 3. Então, nesse caso nós vamos ter 5 vezes 7, que dá 35, que vezes 3, 105 possibilidades. Então esta foi a nossa primeira aula de análise combinatória. Até mais!